Pensa só. O coração é talvez o motor mais confiável que existe. Ele foi projetado para funcionar sem parar, por décadas. Mas, como qualquer máquina de alto desempenho, quando ele falha, as causas, na verdade, costumam ser bem previsíveis. Então, essa é a pergunta que a gente vai desvendar aqui. Como é que essa máquina tão incrível pode simplesmente quebrar? O que exatamente está acontecendo lá dentro quando um sistema tão fundamental começa a dar problema? Olha, para a gente entender isso de um jeito bem simples, vamos pensar no coração como um motor com 3 sistemas principais. E os problemas geralmente vêm de uma falha em um deles, ou é no encanamento, que são os vasos sanguíneos, ou na fiação, que é o sistema elétrico, ou no próprio músculo, nas paredes do motor. Vamos dar uma olhada em cada um desses pontos. Vamos começar pelo problema mais comum de todos, o encanamento. A gente está falando aqui das artérias coronárias, sabe? Os canos que levam sangue e oxigênio para nutrir o músculo do coração. Quando esses canos começam a entupir, o motor inteiro entra em risco. E a principal causa desse entupimento tem nome: aterosclerose. É um processo lento, sabe, silencioso, onde placas feitas de gordura e outras coisas vão se acumulando na parede das artérias. Com o tempo, essas placas endurecem, estreitam a passagem do sangue, e aí o risco de uma complicação séria aumenta muito. Entender como isso evolui é fundamental. No começo, a placa pode ser estável, causando dor só durante um esforço, que é a tal da angina estável. O perigo de verdade começa quando essa placa fica instável e se rompe. Aí o corpo, para tentar consertar aquilo, forma um coágulo. Só que esse coágulo pode crescer tanto que acaba bloqueando a artéria, e aí um problema crônico vira uma emergência. E é aqui que está a grande diferença. Um bloqueio parcial causa o que a gente chama de infarto sem supra-DST. O dano no músculo do coração é mais limitado. Agora, se o bloqueio for completo, aí temos um infarto com supra-DST. O fluxo de sangue para de vez e o músculo cardíaco começa a morrer. Esse é o tipo mais grave de ataque cardíaco. Certo, já entendemos o encanamento. Agora vamos para o segundo sistema, a parte elétrica. Porque além dos canos, o coração tem uma fiação supercomplexa que comanda cada batida. Se essa fiação entra em curto-circuito, o ritmo do motor vira um caos. Esse defeito elétrico é o que a gente chama de arritmia. O coração pode começar a bater rápido demais, devagar demais ou de um jeito totalmente irregular. Tudo isso por causa de falhas nos sinais elétricos que deveriam ser perfeitamente sincronizados. Basicamente, as arritmias se dividem em 2 grupos. As taquiarritmias, quando o coração dispara mais de 100 batidas por minuto, parece um motor acelerado ao máximo. E as bradiarritmias, quando a frequência cai para menos de 50, como um motor que está falhando, quase parando. O exemplo mais famoso disso é a fibrilação atrial, ou FA, que é a arritmia mais comum que existe. Nela, os sinais elétricos nas câmaras de cima do coração, os átrios, ficam caóticos. Em vez de contrair, eles só tremem. Isso faz com que o sangue não seja bombeado direito e acabe ficando paradão ali. E sangue parado, bom, é sempre perigoso. E essa história do sangue parado tem uma consequência gravíssima: a formação de coágulos. Se um desses coágulos escapa e vai parar no cérebro, pode causar um AVC. É por isso que a fibrilação atrial aumenta o risco de AVC em até 5 vezes. É muita coisa. Muito bem, para fechar nosso motor, vamos ao terceiro componente, o músculo em si. Porque não adianta nada o encanamento e a fiação estarem perfeitos se as paredes do motor estão fracas ou danificadas. A bomba simplesmente não vai ter força para trabalhar. Esses são os casos de cardiomiopatia. É um grupo de doenças que ataca diretamente o músculo do coração. Aqui, o problema não vem de fora, como um cano entupido, mas é uma falha na própria estrutura do coração. E esse músculo pode falhar de jeitos bem diferentes. Na cardiomiopatia dilatada, por exemplo, ele fica grande, flácido, sem força para bombear o sangue. Já na hipertrófica, acontece o contrário. O músculo fica tão grosso e duro que não consegue nem relaxar para se encher de sangue. E ainda tem outros tipos, onde o músculo é substituído por tecido de cicatriz, o que deixa ele rígido e eletricamente instável. Ok, então nós vimos os 3 tipos de falha: no encanamento, na fiação e no músculo. Mas o que conecta tudo isso? Muitas vezes existe um culpado em comum que sobrecarrega o sistema inteiro. Ele age como uma verdadeira panela de pressão. E esse culpado é a hipertensão, a famosa pressão alta. Pensa bem, quando a pressão nas artérias está sempre alta, o coração é obrigado a bombear contra uma resistência muito maior. É como tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado o dia inteiro, todos os dias. Uma hora, o motor não aguenta. E essa sobrecarga crônica ataca o coração em todas as frentes.
A força do sangue machuca as artérias, acelerando o problema do encanamento. O estresse na estrutura do coração pode levar a curtos circuitos na fiação, e o esforço sem parar faz o músculo engrossar e enrijecer, causando um problema muscular. Ou seja, a pressão alta detona tudo. É por isso que entender os fatores de risco para hipertensão é tão importante. Claro, tem coisas que não dá para mudar, como idade e genética, mas muitos outros fatores, como dieta, exercício, hábitos de vida, estão totalmente sob nosso controle. Gerenciar essa panela de pressão é a chave para manter o motor funcionando bem a longo prazo. No fim das contas, o coração é uma máquina incrível, projetada para durar uma vida inteira. Entender suas principais falhas, no encanamento, na fiação ou no músculo, é como ter o manual do proprietário em mãos. A questão que fica no ar é: que tipo de manutenção preventiva está sendo feita para garantir que esse motor continue funcionando com força total?